Santo, amém. Queridos irmãos, começamos este tempo de Advento, cuja palavra em grego significa parousia, isto é, vinda, chegada. Se fala da vinda de Cristo como Redentor e também se fala da segunda vinda para o juízo final e, de facto, a leitura de hoje, neste primeiro dia do ano eclesiástico, é precisamente a vinda do juízo final. Mais importante, as palavras de São Paulo, na Epístola aos Romanos: já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Já é hora de despertardes do sono, porque o tempo passa. O tempo passa. O que é o tempo? Para os filósofos é um grande embaraço descrever o que é o tempo. É uma coisa real? Sim, é real. Uma medida que permite contar o movimento, a duração limitada das coisas. O tempo é uma realidade. A dificuldade peculiar do tempo é que, de facto, o futuro e o passado são irreais, no sentido em que não existem já. E o presente limita-se a um tempo que é infinitesimal. O presente de seguida passa. Quando falamos de tempo, estamos a opor o conceito de eternidade, que é o próprio de Deus. Santo Agostinho, no seu livro das Confissões, tem reflexões muito simpáticas. Diz: quem poderá explicá-lo, o tempo, clara e brevemente? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar, então já não sei. De que modo existem aqueles dois tempos, o passado e o futuro, se o passado já não existe e o futuro ainda não veio? Quanto ao presente, se fosse sempre presente e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade. E a eternidade é onde mexe Deus. Deus existe, está na eternidade. Para Deus não existe o tempo. Antes de Deus não existia o tempo. Ele começa, de facto, a falar da criação, a dizer o que fazia Deus antes da criação. É uma pergunta que não faz sentido, porque antes da criação do mundo não havia tempo, estava Deus, pronto. Os vossos anos são como um só dia, e o vosso dia é um perpétuo hoje, que não se afasta do amanhã, nem sucede ao ontem. O vosso hoje é a eternidade. Criastes todos os tempos e existis antes de todos os tempos. Não é concebível um tempo em que possa dizer-se que não havia tempo. Então, são os pensamentos de Santo Agostinho. Mais concretamente para nós, sabemos que o tempo passa rapidamente. Nós sabemos que o tempo que passou nunca voltará, nunca poderá ser compensado. E terceiro, que também sabemos que o tempo para nós é muito valioso. Muito valioso. Que a vida é breve, a Sagrada Escritura insiste neste sentido. E compara o tempo à fumaça, como uma sombra que passa. Como a passagem das nuvens, como a água que, uma vez deitada no chão, já não se pode recuperar. Isso é o tempo. O tempo. Então, qual é o valor do tempo? É Deus que o dá no juízo, precisamente. O que Deus fará se não julgar o uso que nós temos feito do nosso tempo? Tempo frutuoso, tempo vazio, tempo pernicioso? É isso que teremos de dar contas a Deus. Quem dá o valor do tempo? Perguntemos a quem perdeu o comboio por um só minuto. Um minuto é importante. Perguntemos àquele que evitou um acidente por um só segundo. Vemos o valor do tempo, sim. Perguntemos às almas do purgatório qual é o valor do tempo. O que elas fariam agora se pudessem recuperar esse tempo que gastaram inutilmente durante a sua vida. Se agora elas tivessem um só minuto para oferecer a Deus, como é que as almas do purgatório aproveitariam este só minuto? É para ver
como realmente o tempo é graça, o tempo é eternidade, porque como o tempo compramos precisamente a nossa salvação, a nossa glória. Então, neste início do ano eclesiástico, eu acho que temos de considerar duas coisas. Primeiro, em que gastamos normalmente o nosso tempo. Em que perdemos o tempo? É por causa da preguiça, de não fazer nada, como no Evangelho? É porque estáis todo o dia sem fazer nada? É por causa da falta de ordem, de organização, em que fazemos muitas coisas, mas indo de uma coisa para a outra sem terminar nada? É simplesmente porque não cumprimos o nosso dever de Estado? Fazemos sim coisas, mas não as coisas que devemos fazer? Ou simplesmente porque perdemos o tempo em coisas fúteis, inúteis? E aqui entra todo este conjunto de atividades tão atuais como são a televisão, como é a internet, como é o telemóvel. Em que medida realmente aproveitamos o tempo e utilizamos estes instrumentos como instrumentos? Em que medida, sim, vemos que estamos a perder o tempo, mas não fazemos nada? De que serve constatar o problema se não estamos dispostos a pôr um limite neste sentido? Então, eu diria, primeiro, considerar em que gastamos o tempo, em que o tempo realmente perde o seu valor de eternidade diante de Deus. E se isto acontece para cada um de nós, tentar realmente de solucionar o problema. Segundo, tentar de obter o máximo proveito deste tempo. É o pensamento do juízo. Santo Agostinho também diz: podes-me dizer que o dia do juízo está longe. Sim, mas como é que sabes? Como é que sabes que este dia do juízo está tão longe? E o teu dia do teu juízo está também longe? Quem te diz? Quantos dormiam com boa saúde e acordaram mortos? Frágil é o cristal, mas mais frágeis somos nós. E ainda podemos ver, diz Santo Agostinho, aquele que utiliza este vaso frágil de cristal ao ponto de ver um copo em que bebiam os avós e bebem agora os netos. Mas conosco não é mesmo assim. Porque mesmo que a nossa vida fosse muito longa, de facto é sempre curta. Então, usar bem do tempo. E para isso, pedir esta graça a Nossa Senhora. Primeiro porque ela sempre utilizou bem o seu tempo. O dia tem 1440 minutos. O dia tem 86.400 segundos. E Nossa Senhora nunca perdeu um só minuto, nunca perdeu um só segundo. Todos foram para a glória de Deus, para a maior glória de Deus. O tempo de Nossa Senhora sempre foi bem usado, da melhor maneira. Não há um só momento em que Nossa Senhora perdesse a contemplação, o amor, o contacto com Deus Nosso Senhor. Então, primeiro, pedimos a Nossa Senhora usar bem do nosso tempo, porque ela usou melhor do que ninguém o seu tempo. Em segundo lugar, porque quando estamos com Maria, este tempo é muito melhor aproveitado. É São Luís Maria de Montfort que diz: por esta prática da verdadeira devoção a Maria, fielmente observada, darás mais glória a Jesus Cristo em um só mês, do que por qualquer outra, embora mais difícil, em muitos anos. Isto é, quando estamos a agir em companhia de Maria, a imitar Nossa Senhora, estamos a ganhar tempo. Estamos a avançar com mais pressa, com mais rapidez, no caminho da santidade. Então, simplesmente, este pensamento do tempo, este dom que Deus nos faz para ganhar o nosso céu. De nós depende, então, este interesse a que o tempo realmente seja bem utilizado. Lembrando-nos destas palavras de São Paulo: já é hora de despertar desde o sono. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.